Leitura comentada de Finis, pelo professor Rodrigo Raposo. Assista ao vídeo na íntegra e tire todas as suas dúvidas. Hart afirma que a teoria do direito natural, em seus vários disfarces, postula que os seres humanos dedicam-se e unem-se igualmente em sua concepção dos fins a perseguir, né? E aí Finis afirma, olha, ninguém disse isso, né? Porque, veja, é aquela ideia de que o direito natural pressupõe uma falsa harmonia. O direito natural parte do pressuposto que todo mundo pensa igual, todo mundo quer as mesmas coisas, que os indivíduos vão viver, concordar com tudo. E aí o Finis vai dizer, não, não é isso, né? A lei natural assume que as pessoas querem coisas diferentes e que vai haver conflito entre elas, né? Então, essa ideia dessa falsa harmonia também é uma coisa que nenhum jogo naturalista falou e que o Hart, digamos assim, também inventou um espantalho para bater na lei natural. Então, o direito natural não pressupõe uma harmonia inerente entre todas as pessoas, né? Tomás de Aquino enfrentou a questão do reconhecimento da lei natural pelos seres humanos e trabalhou com uma tripla caracterização dos preceitos da lei moral, né? Aqui ele vai pegar emprestada a lição de Aristóteles para explicar como é que os indivíduos são tão diferentes, né? Aí ele vai dizer, olha, como é que os indivíduos reconhecem a lei natural? Alguns princípios são mais gerais e todo mundo aceita. Eles correspondem às formas básicas do bem humano e qualquer pessoa sã é capaz de reconhecê-los. Então, uma forma bem básica do bem. Se você está com sede ou com fome, você vai querer beber ou comer porque você não quer morrer, né? Então, qualquer pessoa sã vai procurar isso. Ela não precisa ser sequer uma pessoa boa, honesta, não tem nada a ver, né? Então, ele vai dizer, as formas mais básicas do bem são acessíveis para todo mundo. Só que ele vai dizer, tem um outro nível. Existem algumas implicações morais elementares, né? Então, quando eu quero, por exemplo, comer, eu tenho aqui uma refeição e eu tenho algumas pessoas para compartilhar aquela refeição. Eu posso ter que pensar qual é a parte da refeição que toca para mim, né? Então, aquilo ali coloca uma implicação moral elementar que pode ser distorcida por preconceitos, por descuido, por interesse pessoal, né? Eu vou pegar um pouco mais de comida porque eu tenho mais fome, né? Eu quero pegar um pouco mais de comida porque eu não sei se no jantar vai ter, então eu quero já me garantir, né? Então, aquela questão ali, ela é uma questão de natureza moral, que ela não é uma questão muito complicada, mas que ela pode ser distorcida pelo meu interesse pessoal, por alguma visão de mundo, por algum preconceito. E aí, finalmente, ele vai dizer, existem questões morais que são realmente complexas, que só aqueles mais experientes e mais sábios podem tentar pensar sobre elas e resolver, né? Então, quando eu penso, por exemplo, o atual conflito que está tendo lá na Palestina, o Hamas atacou Israel e matou várias pessoas. Israel respondeu e está matando várias pessoas na faixa de Gaza. E aí vocês me perguntam, afinal de contas, quem tem razão? Quem é que está moralmente correto? Eu vou dizer, caramba, isso é uma questão complexa, né? Porque isso é um ódio antigo, isso é um conflito antigo. Todo mundo nessa história em algum momento cometeu algum erro, né? E agora? Agora eu estou tendo uma grande disputa de narrativas. Como é que eu vou determinar aí o que é a verdade? Como é que eu vou julgar quem é o certo, quem é o errado, né? Então, eu posso fazer o meu julgamento, mas eu tenho uma grande chance no meu julgamento ser um julgamento incompleto, errado, parcial. Então, mesmo aqueles que são muito sábios ou muito experientes, quando forem se debruçar sobre uma questão complicada como essa, talvez eles não consigam chegar a uma resposta definitiva e verdadeira, né? Então, notem, uma percepção da lei natural, ela reconhece que eu vou ter questões sobre a definição do bem, que são questões muito fáceis, né? Eu estou sentindo, por exemplo, uma grande indisposição, meu corpo está muito cansado, né? Eu estou me sentindo muito enfraquecido. Talvez vai me fazer bem
fazer uma refeição leve, me deitar e repousar um pouco, e talvez aquilo faça eu me sentir melhor. Então vejam, eu saber o que é bom para mim naquele momento não é tão complicado, né? Eu vejo os meus filhos e eu sinto a necessidade, por exemplo, a vontade de tentar cuidar deles um pouco melhor, protegê-los, né? Resguardá-los dos perigos do mundo. Aquilo ali vem em mim naturalmente. Eu teria que ter, talvez, algum distúrbio mental ou talvez alguma coisa que me aconteceu que tivesse limitado o meu julgamento para eu olhar, por exemplo, a minha família e não querer o bem dela. Tudo bem, isso acontece, né? Mas o que o Finis está dizendo, de um modo geral, não é difícil perceber aquilo que é certo a fazer em alguns aspectos muito básicos, né? Em alguns aspectos muito básicos. Mas ele vai dizer, tem um nível moral logo acima que já se torna um pouco mais complicado, né? Imagina você ter que decidir, João quer morar em São Luís, Maria quer morar em Imperatriz, eles têm um filho pequeno, né? Como é que eles vão resolver quem vai passar a maior parte do tempo com ele, né? Veja, não tem ninguém ruim na história, mas eles têm que decidir o que é melhor para aquela criança. É uma questão difícil, né? Talvez essa seja uma questão que seja... ela seja uma questão talvez de complexidade mediana ou talvez até muito complexa, né? Então assim, há dificuldades, né? E aí ele complementa. O Hart diz, a questão do bem ou do propósito humano é complexa e disputada. Finis vai dizer, muito bem, os jornalistas concordariam com o senhor. A questão do bem realmente é disputada, é uma questão difícil. O cerne do problema da moralidade e do propósito da existência humana não é discernir os aspectos básicos do bem-estar. Discernir os aspectos básicos do bem-estar é fácil. Mas o de integrar os diversos aspectos em compromissos, projetos e ações razoáveis e inteligentes que constituirão alguma forma de realização humana admirável. Aí ele entra numa área que é interessante, né? Vejam, moralidade não é simplesmente escolher entre o bem e o mal. Ela vai mais longe, né? Então, o problema do bem humano é complexo, é disputado? Resolver entre o bem e o mal é um pouquinho difícil? Mas veja, a questão da moralidade vai mais além, né? Porque, na verdade, eu quero realizar algum bem na minha vida, realizar algum bem para aqueles que estão à minha volta, para a comunidade em que eu estou inserido, e eu quero conjugar isso numa série de ações e de comportamentos que tornem a minha vida admirável, que tornem a minha vida completa, que tornem a minha existência boa, digna, que é aquela coisa que a gente pensa quando diz será que eu vou chegar um momento na minha vida, olhar para trás e perceber que eu tentei fazer o melhor possível para alcançar uma existência digna, boa, decente? Então, o problema da moralidade não é simplesmente, no dia a dia, resolver pequenos dilemas morais. Na verdade, o problema da moralidade é o problema da excelência, né? É o problema de alcançar um grau de realização humana que para cada indivíduo faça ele sentir, caramba, eu vim ao mundo para ser isso aqui, né? Eu vim ao mundo para realizar algo excelente. Eu vim ao mundo para realizar em mim um projeto humano admirável. Então vejam, moralidade não é simplesmente aquela escolha, poxa, Caim não devia ter matado Abel. Não, é muito mais, né? Matar Abel foi só a gota d'água, né? A pergunta é, o que ele teria que ter feito para viver uma vida realmente digna daquilo, né? Então, eu trabalho, eu não mexo com ninguém, eu tento ser um bom pai de família, eu procuro levar a minha vida sem prejudicar ninguém. Tá, mas isso é um excelente começo, parabéns para você, né? Mas assim, enquanto um projeto humano, né? Enquanto você olhar mais adiante, veja que isso não significa realizar nada de grandioso, né? Eu vou ter grandes homens e mulheres que realizaram em si um grande projeto de vida, tendo uma existência muito pequenininha e modesta, né? A questão
intimamente, né? Eu estou vivendo a minha vida de maneira a alcançar o máximo do meu potencial enquanto ser humano, em termos de dignidade, em termos de bondade, em termos de realização pessoal. Então essa é a ideia, né? Então o problema da moralidade, ele é um problema mais profundo, né? E veja que coisa engraçada. O problema da moralidade, ele vai além da liberdade. Então geralmente quando a gente discute o direito, a gente discute muito o problema do poder do Estado limitando condutas e do espaço reservado para a liberdade humana para o indivíduo poder fazer suas escolhas, né? Então, no âmbito do direito, eu discuto isso, né? E talvez o direito não possa ir muito além disso aí, né? Mas vejam, a excelência, no caso, o florescimento humano, é muito mais do que a existência de caminhos abertos para eu percorrer. Implica também, assim, afinal de contas, qual é o caminho mais excelente para mim? E claro que isso pode ser diferente para cada um de nós, né? Mas simplesmente ser livre é ter várias portas e vários caminhos que eu posso abrir e que eu posso seguir. Isso é ser livre, né? Agora, alcançar excelência como ser humano é uma questão mais complicada que envolve o quê? Quais são as portas certas que eu vou abrir e quais são as trilhas mais bonitas que eu vou tentar percorrer. Então vejam, aí é um problema que, por exemplo, talvez o direito positivo não tenha como resolver, né? Porque eu não tenho como ter uma determinação por parte do Estado, do legislador, que vai dizer para ti, olha, o jeito de ser um ser humano excelente é esse aqui. O Estado não vai te dar essa resposta, né? Então, chega um ponto em que o que a lei positiva pode te dar é um espaço para a vida em sociedade, onde você tem a oportunidade de buscar esse florescimento humano, né? Agora, em última instância, alcançá-lo é sempre um problema seu, né? E aí é legal ver isso, né? Como eu tenho, talvez, uma ideia de lei natural como a base racional de onde deriva o direito positivo. Eu tenho o direito positivo que regula uma série de comportamentos e regula a convivência social de maneira que eu tenho espaço de vida e convivência, e com isso aqui também é limitado, porque depois que eu tenho espaço de vida e convivência, quem é que vai me dizer o que eu faço com ele? Aí eu volto novamente ao terreno que só o princípio racional de uma lei natural pode me dar, que é a pergunta fundamental, né? Afinal de contas, a que se destina o bem viver? Né? E não há direito positivo que vai te dar essa resposta, né? E aí, à guisa de conclusão, a gente pode afirmar que os teóricos da lei natural percebem que há diversidade e controvérsia nas concepções do direito. O reconhecimento da lei natural e dos preceitos dela decorrentes é uma tarefa difícil. Perceber as formas básicas do bem humano é simples. Reconhecer as implicações morais delas decorrentes e resolver os dilemas que decorrem da interação dessas implicações é crescentemente complexo. A lei natural não é um atalho ou um catálogo de respostas prontas para questões morais. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Aproveite e assista ao vídeo recomendado para aprender mais sobre esse assunto.